Canal Pretos FC no YouTube para mais uma entrevista especial aqui no nosso canal, sempre trazendo profissionais do esporte e de outras áreas também, mas gente que está em alta, né? E hoje eu vou conversar com o Alan Al, que é o técnico do CRB, Clube de Regatas Brasil, vice-líder hoje da Série B do Campeonato Brasileiro e beliscando aí, depois de muitos anos, um acesso para a Série A, até repetindo o que o CSA, o seu tradicional rival, fez 2 anos atrás. Meu caro Alan Al, muito obrigado pela presença aqui conosco. Sempre um prazer conversar contigo. Grande abraço. Abraço, eu que agradeço o convite. É uma honra estar falando com você, que é um dos ícones aí da área esportiva, da imprensa, e a gente que se conhece mesmo de longe há muito tempo. Eu não mereço tanto, meu caro Alan, não mereço tanto, mas agradeço as tuas palavras. Eu acho assim, ó, o principal do canal Pretos FC é o espaço para todos os times. Não interessa a região, não interessa local, para profissionais de vários times. A gente fala aqui de todos os times do norte ao sul do Brasil. E esse CRB, hein, que é o ataque mais positivo, que dá gosto de ver jogar no campeonato mais difícil do mundo nessa temporada, que para mim é a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá bem, eu acho que estamos no caminho certo, né? A gente vem fazendo um trabalho de bastante consistência, com resultados consistentes e principalmente com boas apresentações. Procurar manter essa regularidade, procurar manter, como a gente fala no futebol, né, os pezinhos no chão aí, para que a gente possa vislumbrar coisas grandes. Não é fácil, como você mesmo falou, uma competição muito difícil, mas que não custa nada a gente sonhar aí em conquistar um acesso e brigar por coisa grande. Só para lembrar que o CRB eliminou o Palmeiras esse ano. O CRB eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil dentro do Allianz Parque no jogo de volta. Você era o técnico do CRB na Copa do Brasil? Sim, sim. Um jogo muito difícil, né? Que conseguimos ali entrar para a história. O CRB é um clube que vem se reestruturando e vem se fortalecendo com a maioria das equipes aqui do Nordeste. E a gente espera aí contribuir da melhor maneira possível para que isso se consolide cada vez mais. Agora, o Alan, você tem apenas 42 anos, cara. E a gente sabe aí que a profissão de treinador no Brasil, ela é um trabalho em cima do outro. Você tem que dar resultado imediatamente. Não existe paciência nenhuma, não existe paciência dos dirigentes, não existe paciência da torcida, não existe paciência dos jogadores, não existe de grande parte da imprensa. Para mim hoje a pirâmide do futebol ela tá assim, ó, jogadores mandam, depois vem os empresários deles, aí vem os presidentes, os executivos e aí vem o treinador. O treinador é o quinto na fila. Eu acho que o treinador perdeu muito espaço nessa hierarquia por causa da maneira como o futebol é feito hoje. A lei favorece muito o jogador e não beneficia o técnico. Então eu queria te ouvir a respeito disso. Como é que é lidar hoje com o futebol brasileiro sendo esse moedor de carne? Nesse momento que eu estou falando contigo, o Atlético Paranaense mandou o Antônio Oliveira embora, o Fernando Diniz, que foi embora do Santos, já assumiu o Vasco menos de uma semana. Quer dizer, o Carille, que estava na Arábia, desembarcou em São Paulo e já assumiu o Santos. Sabe, é uma loucura realmente. O que você pode dizer sobre isso? É uma coisa muito insana, né? A gente ali, como você colocou, está lá embaixo na pirâmide, mas é que carrega a pirâmide, né? A responsabilidade maior sempre cai em cima do treinador. E eu falo brincando para os meus atletas, vocês que estão pensando em parar daqui a algum tempo, querem ser treinador, o cara não pode ser muito normal, não. Tem que ser meio fora da casinha no bom sentido, porque a responsabilidade é muito grande, a pressão é muito grande, mas eu vou ser sincero para você que eu tenho um prazer enorme de executar a minha profissão, não só no momento bom, mas em alguns momentos também que não fui tão feliz e que fazem parte da carreira. Desfrutei bastante como atleta, né, mesmo não tendo uma repercussão tão grande, mas joguei em grandes equipes, trabalhei com grandes treinadores. O bom do jogador é que ele desfruta as vitórias, né? O treinador ele se alivia, mas a gente está feliz no que a gente faz e a gente espera que a mentalidade mude, né? Acho que as coisas só vão conseguir andar de uma maneira mais coerente, mais correta, quando o futebol em si, para quem trabalha dentro, se profissionalize realmente. A gente sabe que a gente lida com a paixão, né, com a paixão dos torcedores,
com aquela coisa de você depositar todas as suas emoções nos 11 atletas que entram em campo e mais o treinador, e às vezes a frustração é grande, mas quem está no meio do futebol acho que tem que se profissionalizar. E uma parte muito grande aqui do que vem acontecendo no CRB é justamente essa profissionalização. Os dirigentes fazendo a função deles, o executivo fazendo a função dele e a gente tendo todo o respaldo para trabalhar dentro de campo. Quanto é que é a folha salarial do CRB hoje? Só para a gente ter uma noção, você sabe, Alan? Eu não faço ideia assim exata, mas deve girar em torno ali de 700, 800 mil. Não é uma das maiores da Série B, com certeza. E o CRB, você vê assim, ó, você vê um clube com uma ideia de futebol ou você vê um clube hoje que está vivendo o momento? Não, a gente tem uma ideia muito própria, né? A gente respeita, eu particularmente, né? Procura respeitar a história do clube que você trabalha. Existem clubes que já têm um perfil, um DNA um pouco definido, né? E você não pode fugir daquilo. E eu acho que entra muito também na tomada de decisão de quem contrata. Você tem que contratar um treinador pelo histórico do que ele fez em outras equipes, da maneira de jogar, para que você possa implementar na sua equipe. E você está contratando a ideia, né? Não tem como você querer que mude a ideia de quem você contrata. É muito difícil. Então a gente conseguiu casar bem a ideia do clube com a minha ideia de jogo, com a característica principalmente dos atletas que a gente tem no elenco, porque não adianta nada você ter uma ideia de futebol e não ter material humano para executar. Isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado sempre. Então as coisas vêm fluindo, vêm acontecendo justamente por esse bom casamento entre diretoria, comissão, atletas, enfim, todos que trabalham no futebol. Interessante isso que tu falaste, porque a gente vê muitos clubes contratando, tem um treinador de um perfil, e assim que eles trocam, eles trazem um cara com um perfil totalmente diferente. E querem o mesmo resultado, ou querem o resultado imediato. Você avalia isso quando um clube ele tenta te contratar, você olha para o perfil do elenco, se ele é adequado ao perfil que tu imagina como time? Sim, sim, isso é uma coisa que eu analiso muito e também a história do clube. A história do clube que eu digo é dos antecessores, né, dos treinadores que passaram, dos que deram certo, dos que não deram muito certo, mas principalmente o que você tem na mão de material. Eu acho o treinador uma figura importante, mas não é fazedor de milagre. Né? Você tem que saber até onde você pode ir e principalmente saber das suas limitações. Nós temos uma maneira de jogar bem definida, mas contra o Palmeiras nós tivemos uma postura condizente com a nossa realidade, com a nossa qualidade, sem menosprezar ninguém que está aqui. A gente sabia que o Palmeiras era uma equipe superior tecnicamente, a gente tinha que procurar neutralizar o adversário e nas oportunidades que aparecessem, procurar aproveitar. Então, ter essa flexibilização, mas ao mesmo tempo você saber o que você está fazendo e aonde você está fazendo, né? Com os atletas que você tem na mão. O que o Alan Al imagina de futebol? Qual é uma ideia interessante para você enxergar hoje numa equipe? Eu vejo o futebol de uma maneira muito coletiva. Eu acho que o futebol ele tem que ser jogado de uma maneira muito coletiva, muito simples, né? O Cruyff já dizia isso, né? O difícil no futebol é fazer o simples, né? Então é você procurar embutir na cabeça do atleta que ele vai se destacar naturalmente, como a gente tem aqui no CRB alguns destaques individuais, mas isso aparece ao natural. Quando você tem uma equipe equilibrada, uma equipe que se doa ali nos 4 momentos do jogo, né? Da mesma forma, o destaque individual aparece ao natural. Então eu tenho uma ideia muito positiva, gosto de uma equipe que trabalha a bola, que gosta de jogar, mas de uma maneira objetiva, né? Não ter a posse pela posse, que é uma moda hoje em dia, né? A tal da posse de bola, mas tem que ter um objetivo e eu vejo muito mesmo de uma maneira muito coletiva, de uma maneira muito igualitária dentro de campo, para que aí sim as peças que tenham a qualidade maior e que é normal num grupo apareçam naturalmente. Você foi jogador ou não? Só para a gente situar o nosso espectador aqui. Fui teimoso. Eu joguei durante 17 anos profissionalmente, tive o prazer de passar em grandes equipes como Curitiba, Botafogo, tive uma carreira muito boa fora do país, e o que mais eu
herdei, assim, eu digo isso para os meus amigos e para minha família, né? O maior benefício que o futebol profissional me deu não foram os títulos, que não foram tantos, né? Mas sim o fato de ter trabalhado com grandes treinadores que serviram aí para me direcionar e para pegar esse gosto aí desde quando eu jogava. Eu estou vendo aqui que a tua assessoria me passou. Você, como treinador, você trabalhou muito tempo no Rio Branco no Rio Branco do Paraná, né? O Rio Branco de Paranaguá. E aqui, ó, e olha só como não é fácil a trajetória. Bastante bons anos no Rio Branco, mas tudo na base. Até chegar no Rio Branco principal e depois no Foz, Portuguesa, Nacional de São Paulo, Cascavel, Paraná, Cuiabá, Guarani e CRB. É interessante isso, né? Você acha que o início tem que ser pela base sempre, ou o treinador que começa direto num clube profissional, ele dá sorte? Eu acho que é muito individual. Eu posso falar por mim que eu iniciei no Rio Branco, que é da onde a cidade natal minha, né? Minha família mora. Meus pais moram lá, eu moro em Curitiba atualmente. E eu tive a primeira oportunidade como treinador profissional lá no Rio Branco de Paranaguá. E sou muito grato. Porém, eu saí do Rio Branco e aceitei uma proposta para assumir o Sub-17 do Curitiba. Eu achava que era um caminho necessário para eu fazer. Para eu assumir a categoria Sub-17, depois Sub-20, depois Sub-23, e fui ganhando corpo dentro do clube. Não continuei por questões de mudança de diretoria, aquelas coisas do futebol. E depois comecei a caminhar sozinho, também trabalhando em times do interior, para você saber qual é a realidade do futebol, né? Que hoje, graças a Deus, a gente faz parte da exceção. Eu falo isso e procuro sempre colocar essa realidade na cabeça dos nossos jogadores e de todos os clubes que eu passo, que nós fazemos parte de uma exceção à regra, né? Nós somos a minoria, aí, 10%, que conseguem trabalhar numa Série A, numa Série B, e todo esse percurso que eu fiz me fortaleceu muito, me deu ideias diferentes, me deu uma visão diferente e agregou muito, não só na minha carreira como ex-atleta, mas também na minha carreira como treinador, unindo as duas coisas, né? Tanto a parte prática, a teórica, para que a gente pudesse e possa se consolidar cada vez mais. Você falou no Coritiba, e o Coritiba vai ser o campeão da Série B e o CRB vai ser o vice? Você imagina que nesse momento é um caminho natural das coisas, pelo que os dois times estão jogando? Se depender da gente, a gente espera que não, né? A gente espera que seja ao contrário, mas eu acho que o primeiro passo é a gente se manter no G4, ter essa humildade, e ainda temos um confronto direto com o Curitiba, né? Então, são situações ainda que vão levar algum tempo para se definir, mas é uma equipe que vem fazendo uma competição muito regular, assim como a gente, é uma equipe que tem uma estrutura, e eu conheço bem lá, porque joguei, tive passagens lá, fiz minha categoria de base como atleta, joguei durante 10 anos lá, e trabalhei também, né, como treinador lá nas categorias de base até o Sub-23, e sei da realidade do Curitiba. É uma estrutura muito grande, é um investimento muito alto, e que vem dando resultado, né? E a gente sabe que dá grandeza, mas ao mesmo tempo, quando a gente enfrentou o Curitiba lá, fizemos um bom jogo, poderíamos ter ganho a partida, e o futebol, ele é emocionante e apaixonante por isso, né? Nem sempre a melhor estrutura, o maior investimento, ele ganha o jogo. Eu vi o jogo, foi 1-1, né? Foi 1-1 o jogo. Exatamente. Parelho, jogo equilibrado. Eu assisto tudo que eu posso e acho que a Série B, sem dúvida, essa Série B atual, pelos clubes que estão disputando e pelo equilíbrio, é o campeonato mais difícil do mundo hoje. Pode pegar qualquer país hoje. Não tem nenhum campeonato tão equilibrado quanto a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá te surpreendendo a dificuldade que os grandes clubes estão enfrentando? Porque para mim é o seguinte, ó, aí é uma opinião minha aqui, né? Vasco e Cruzeiro não vão subir. O Cruzeiro ficou muito atrás. Na realidade, o Cruzeiro tem que olhar para permanecer na Série B. Eles estão falando em acesso, mas eles têm que ver a permanência na Série B, porque eles estão lá atrás. E o Vasco não se encontrou. São treinadores com perfis diferentes, um time muito, muito lento, com pouca competitividade. Então, você está surpreso com a dificuldade dos grandes? Eu acho que seria difícil. Surpreende, assim, talvez, né, no momento, a situação do Cruzeiro, que a gente acreditava que pelo fato de ter participado ano passado da Série B, seria
um concorrente direto e as coisas não aconteceram, mas eu já imaginava que a Série B realmente seria muito difícil. Tanto é que para você desgarrar do quinto colocado ali está sendo uma luta, uma briga e eu acredito que vai ser assim até o final. Não pode vacilar, não pode se acomodar e tem que manter essa regularidade, né? Muitas vezes aí um ponto que você conquista lá na frente, ainda mais nesse nível da Série B, acaba fazendo a diferença. E eu acredito que vai ser assim até o final. Agora, o Alan, você estava no Paraná Clube ano passado, na temporada 2020. Eu me lembro que o Paraná chegou a liderar a Série B, cara, com um time bem interessante. Tinha o Renan Bressan, a gente ficava comentando assim, esse cara pode jogar Série A, pela bola que ele estava jogando, com outros nomes que apareceram também. E aí, de uma hora para outra, o Paraná te interrompe o teu trabalho e cai para a Série C. Apenas como curiosidade, né? O que aconteceu assim numa quebra? Num turno, estava lá na frente, na região do acesso e terminou rebaixado. Foi um negócio realmente impressionante. Eu sinto muito, né? Eu lamento muito, porque o Paraná também é um clube que eu tenho o maior carinho. Foi um clube grande, né? Da capital, que me abriu as portas, e eu fiquei 1 ano e meio lá, trabalhei uma temporada como auxiliar e depois assumi como treinador principal. E ali eu acho que foi um pouco de entusiasmo, né? No início da Série B, quem falasse que a gente brigaria ali pelas 6, não estou falando nem pelas 4, pelas 6 primeiras posições, iam me chamar de louco, né? E a gente acabou fazendo um primeiro turno ali que foi magnífico, né? E superou as expectativas, porém, quando você empatava ou tropeçava diante de algumas equipes que estavam à frente ali, a cobrança era muito grande e faltou um pouco de respaldo, de equilíbrio, né? A gente sabe das dificuldades internas do Paraná Clube em termos de diretoria, mas são coisas do futebol. Quando eu fui mandado embora no final do primeiro turno, né, nós estávamos a 3 pontos do G4. Tínhamos perdido para o Cruzeiro fora de casa por 2-0 e reiniciaríamos o segundo turno com uma possibilidade muito grande. E o que mais assim chateou a gente foi o fato da gente ter criado um vínculo muito grande com aquele grupo, pelas dificuldades que a gente enfrentava no dia a dia, pelas limitações que a gente tinha, pelo fato dos caras se entregarem todo dia e jogarem no limite todas as partidas. Na minha saída, eu recebi 1 hora depois 99% do grupo me mandando mensagem perguntando se era fake news, se era brincadeira ou coisa parecida. A gente também achou que era. A gente também achou que era. Mas Deus sabe o que faz, né? Daí, logo em seguida, uma semana depois, eu acabei indo para o Cuiabá e conseguindo acesso e as coisas se encaminharam. Mas eu lamento porque o Paraná Clube é uma equipe com uma torcida gigantesca, com uma estrutura muito boa e com uma história, né, mesmo que recente ali de fusões, mas uma história muito bonita. Tomara que continue pelo menos na Série C. Tá ameaçado de cair para a 4ª divisão. E aí pode virar o Santa Cruz de Recife também. São 2 marcas terríveis que estão numa situação muito delicada. Eu acho que o Paraná não vai escapar. Eu tenho acompanhado aí um pouco. Acho difícil o Paraná escapar neste momento. Eu queria falar um pouquinho também do teu time do CRB. Diogo Silva, Reginaldo, Gum. O Gum parece interminável, né? Tá jogando bem o Gum. Caetano e Guilherme Romão. Wesley também voltou a jogar bola, porque no São Paulo e no Palmeiras a torcida não pegava muito no pé dele. No Avaí ele não foi bem também. Martão, Wesley, Diego Torres, Pablo Diego, Juninho Brandão e Jajá. Essa é a tua base, né? Esse time aqui enfrentou Confiança e essa é a tua base. Exato. É uma equipe que a gente conseguiu mesclar aí jogadores experientes com jogadores mais jovens, né? E vem dando certo. É uma equipe muito competitiva, mas também com muita qualidade, jogadores ali experientes que gostam de estar com a bola, que gostam de dar o ritmo ao jogo e que assimilaram bem a ideia, né? Nossa equipe mesmo sendo uma das equipes com mais passes certos na competição, não deixa de ser agressiva, não deixa de ser intensa, e essa ideia que foi muito assimilada por eles vem dando resultado. E fora isso, a gente tem um grupo muito bom, né? Como você citou o Bressan aí, nós temos, eu acho, na minha opinião, um dos 2 melhores meio-campistas aí da Série B, que é o Diego Torres e o Bressan. Então, quando a gente vê que um cansou, o outro não está
não está, de repente, se encaixando no jogo perante algum adversário, a gente consegue fazer algumas trocas, né? Temos o Gum aí, que voltou a jogar um futebol de Série A e dispensa comentários como ser humano, como pessoa, é um líder nato, né? O Wesley readquiriu a condição física e vem fazendo ali partidas que levou ele a essas grandes equipes, né? Então, se for falar individualmente dos atletas aí, a gente vai ficar até amanhã e vai parecer de repente que eu estou puxando a sardinha para o nosso lado, mas são profissionais comprometidos, são profissionais muito sérios, são pessoas que sabem muito o que querem para a carreira mesmo, alguns já sendo consagrados e já tendo uma estabilidade muito grande, e o nosso grupo foi muito bem montado. Eu acho que foi muito homogêneo, muito equilibrado, dando a possibilidade até de mudar algumas situações, como a gente fez em algumas partidas, e manter o mesmo nível. Eu acho que isso é fundamental, e foi isso que levou a gente a conquistar o acesso com o Cuiabá ano passado. Você tirava um El, colocava um Gênison, você tirava um Elvis, colocava um Marcinho, e o nível não caía, pelo contrário. O adversário olhava e falava, meu Deus, vai entrar esses caras aí, é pior ainda. Então, a gente brincava, né, que a gente tinha 20 titulares. E os jogadores assimilarem isso, como a gente vem assimilando aqui no CRB, sem vaidade, sem nada, eu acho que é fundamental para a gente conseguir bons resultados. É exagero dizer hoje que o CRB está pronto para subir para a Série A? Chegou o momento, depois de anos disputando a Série B? Eu acho que a gente está no caminho certo, sim. A gente sabe que não dá para vacilar, que não dá para piscar. Nós vamos ter uma sequência aí dificílima contra Goiás, contra Vasco, contra Guarani, que são concorrentes ali, contra o próprio Brasil de Pelotas fora de casa, que lá é muito difícil, não tem moleza. E a gente vem alimentando essa dificuldade que a gente vem enfrentar no dia a dia, que a gente vai enfrentar no dia a dia através de treinamento, através de seriedade no trabalho. Eu, graças a Deus, sempre tive um bom relacionamento com todos os atletas, extra-campo, durante o trabalho, mas quando está trabalhando a gente é exigente e eu acredito muito em trabalho, né? Senão não tem porquê, você só define os 11, esquece a competitividade e esquece aqueles que estão treinando, aí na hora que você precisa, você joga muito, agora eu preciso de você, e não é assim, pelo menos eu não gostava quando faziam isso comigo, né? Então a importância do grupo todo ela é fundamental e o trabalho é em cima do grupo todo que eu sei que a gente vai precisar e como quando a gente precisa eles dão uma resposta muito positiva. É bom trabalhar no futebol nordestino hoje, porque a gente está vendo aí, né? Bahia forte, Ceará e Fortaleza muito fortes. O Sport é uma marca gigantesca, mas está passando por dificuldades, mas deve se recuperar. E a gente está vendo aí o Confiança, que acho que vai cair, mas conseguiu voltar para uma Série B. O CRB que está há um bom ano. O CSA que bateu e voltou, mas é de muita tradição. O Remo no Norte agora, que é sempre uma marca gigantesca no futebol brasileiro. Sampaio Correia, que também está fazendo bons trabalhos com o Felipe Suriel, também entrevistei o Felipe aqui no canal. Tá legal trabalhar no Nordeste? Você acha que o futebol nordestino ele se estruturou de uma maneira interessante? Eu acredito que sim. Além de se estruturar, vem se profissionalizando. Existiam muitas coisas assim no futebol nordeste que as próprias pessoas que aqui estavam contam para a gente que eram situações folclóricas e que eram reais. Então, esse paradigma vem se quebrando. As pessoas que trabalham com futebol, que gerem o futebol, vão entendendo que o futebol não é só você colocar a bola lá dentro, fazer os atletas correrem atrás da bola e esperar o resultado. O futebol vai além disso e o CRB vem se estruturando cada vez mais, vem se profissionalizando em todas as áreas. Hoje a gente tem uma comissão técnica muito boa, nós temos um coordenador científico, temos fisiologista, nutricionista, temos toda a estrutura de logística, quase todas as viagens, a gente viaja 2 dias antes, e o futebol ele é feito disso, não é só os 90, 95 minutos que o torcedor vê, né? Tem muita coisa ali nos bastidores que são fundamentais para fazer a diferença. E o futebol nordestino, ele vem mostrando isso em todas as esferas. Eu acho que o Fortaleza, a Bahia, são exemplos a serem seguidos, e existia, né, muito
por culpa mesmo de algumas pessoas, esse preconceito em relação ao futebol nordestino, em termos de estrutura, em termos de pagamento, em termos de organização, e hoje em dia também se mudou muito isso, até pela própria Federação Alagoana, que é muito organizada, é muito participativa. Quando eu cheguei, o presidente Feijó veio conversar comigo, deu as boas-vindas. Isso é uma coisa diferente, né? Uma coisa que você vê que ele está torcendo para que as coisas deem certo, não só com o CRB, CSA, com todos, né? Todos os filiados aí da federação. Então, esses detalhes, e eu converso muito, né, com o presidente, com a diretoria, são fundamentais. Porque o futebol, hoje em dia, ele está muito parelho, né? Não tem mais aqueles jogadores tão acima da média e que não precisavam ser trabalhados, não precisavam descansar, não precisavam se alimentar, que davam conta do recado. Isso aí era da minha época e acabou, então a gente tem que se antenar nos pequenos detalhes. A gente vê o Vasco aí, né? O Vasco tá cheio de jogador consagrado, o Cruzeiro também. É só pegar a nomenclatura dos elencos ali e alguns caras não conseguem jogar a Série B. Não conseguem. O nível de competitividade é alto para esse momento. Para fechar, te agradecendo muito, técnicos estrangeiros, isso te incomoda ou você acha que é legal ter esse intercâmbio, né? A gente viu aí o Bahia, o Sport, contratando um argentino e um paraguaio, o Coritiba tem um paraguaio, né? Na Série A a gente tem aí dos 20 times, a gente tem pelo menos 7 com treinadores estrangeiros, quer dizer, está quase beirando 50%. Eu sei que tem muito cara incomodado com isso. Inclusive até o meu amigo Sérgio Soares está incomodado com isso. Ele quer a participação maior da Federação Nacional dos Treinadores. Eu não sei se é reserva de mercado ou não. Qual é a tua opinião sobre isso, meu caro Alan? Não, eu não me incomodo assim diretamente pelo fato de ser estrangeiro. Eu acho que não existe isso de ser estrangeiro ou brasileiro, de ser jovem, de ser novo. Eu acho que tem que ter competência e oportunidade. O que eu vejo assim é que muitas vezes, e aí não generalizando, mas a torcida, a imprensa, os diretores, eles têm mais paciência com quem vem de fora do que propriamente com quem está aqui. Então, isso é uma coisa que aí sim eu vejo um pouco desproporcional. Agora, a questão de competência, eu acho que isso cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua qualidade e cria, sim, algumas coisas você procura observar mais. A gente jogou contra o Fortaleza pela Copa do Brasil e o time do Fortaleza, para mim, é um dos melhores times, assim, taticamente e coletivamente, que é uma coisa que eu falei que eu admiro muito. Você vê que não tem grandes nomes, não tem grandes estrelas, tem ótimos jogadores, mas não tem grandes estrelas. Só que coletivamente é um time muito organizado, muito bem treinado. Treinador, um cara muito humilde, um cara, gente boa demais. Então, é muito relativo. A única coisa assim que eu vejo que poderia ter um pouquinho mais de equilíbrio é justamente isso, né? A questão da tolerância, da paciência, do respeito até algumas vezes, que se tem mais com quem vem de fora do que propriamente com quem está aqui. E você tem razão. Geralmente a condescendência com os estrangeiros é maior mesmo, né? O estrangeiro faz a mesma bobagem que um brasileiro faz, mas o cara chegou agora. Sim, o brasileiro não chegou há pouco também, então, sabe? Existe um pouquinho disso, você tem toda a razão. Para fechar mesmo aqui, ó, tô vendo o CRB com 40 pontos e com 48 para disputar. Com 40 e 22 jogos. Tem 48 pontos para disputar. Qual a pontuação que você imagina que garante o CRB na Série A? A gente tem notado aí, só para dividir contigo, que com 60, 61 dá para chegar. Pelo menos nos últimos anos tem sido assim. Então, se você fizer 21 em 48, que dá menos que 50%, dá para subir, hein? Dá para chegar nessa meta aí. A gente vem fazendo algumas contas assim, né? Procurando ver jogo a jogo, mas não tem jeito, não tem como fugir dessa matemática na reta final, né? E eu imagino ali um pouquinho mais, eu acho que 62, 63 esse ano, por estar assim, ninguém desgarrou, ninguém conseguiu escapar tanto do quinto colocado como aconteceu no passado com a Chapecoense, com a América. Então, eu acho que 63, a gente vem batendo na tecla de 63 para ter uma garantia mais segura aí, mas vamos pensando jogo a jogo, que contra o Goiás vai valer 6 pontos. Nós temos que estar aí prontinho para
para brigar, que o Goiás é uma equipe muito boa, muito competitiva e muito bem treinada também. Jogão de bola, CRB e Goiás, o próximo jogo do CRB. Meu caro Alan Al, muito obrigado pela entrevista, um prazer imenso conversar contigo. E eu acompanho mesmo, viu? Tem muito jornalista que diz que vê tudo e alguns são fake news, meus colegas e meus amigos, mas eu assisto tudo mesmo. E o CRB tá jogando bola. O CRB, pela bola, pelo futebol, o CRB merece subir. Tomara que suba, porque o CRB tá jogando futebol. Não fica lá atrás torcendo por um gol, né? Ou esperando que o adversário erre. Não, o CRB joga bola. E isso realmente é muito interessante. Muito obrigado e que o CRB tenha muito sucesso. Dá um abraço no Wesley também, que é uma grande figura, viu? Sucesso para você. E obrigado também à tua assessoria, comandada pelo Arthur aí. Sempre um prazer imenso conversar com vocês. Obrigado, pode deixar que eu vou entregar um abraço a ele sim. Quero agradecer o convite. E eu adoro esse tipo de programa, de formato de programa, de conversa, porque além da gente conversar, eu aprendo muito também e a gente está à disposição sempre. Deus abençoe você, tua família e que tenha muito sucesso cada vez mais. Muito obrigado. Grande Alan Al, técnico do CRB, aqui no canal Pretos FC do YouTube. A gente volta com mais informações, com novas entrevistas. Sempre um prazer muito grande. Fechando nesse momento.